Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 17, verso 10. Atos 17, verso 10. Vamos ler do verso 11 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém. Senhor, fala ao coração da igreja, que o Espírito Santo nos ilumine e que essa palavra venha a edificar o nosso coração e venha com o teu poder, venha confrontar todas as falsidades, todos os enganos, tudo aquilo que está errado, que às vezes estamos trazendo desde a nossa infância em nossas mentes, pensando que aquilo é verdade, quando aquilo não é verdade perante o Senhor, e o Senhor é aquele que diz o que é verdade e o que é falso. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão ouvir o Evangelho, a Tua palavra nessa noite, eu te peço em nome de Cristo, amém. Podeis sentar. Domingo passado, nós falamos sobre Paulo chegando ali na cidade da Macedônia, de Tessalônica, onde ele veio trazer o Evangelho, abrir a Escritura que ele tinha às mãos, que era o Antigo Testamento à época, e ele então prega, e nós falamos ali que o Evangelho é a maior revolução do mundo, não é a política, não é a riqueza, não é a academia que traz a maior transformação que o homem precisa, que o mundo precisa experimentar. Isso cabe ao Evangelho de Jesus Cristo. Depois então dele sair correndo de Tessalônica, ele chega à cidade de Bereia. E ali ele vai continuar também pregando o Evangelho. Nessa leitura rápida que nós fizemos, que nós podemos chamar de leitura descuidada, porque uma vez só querer entender é leitura descuidada, eu preciso ler 1, 2, 3, 4, muitas vezes, para começar a entender o que está escrito ali. Nós podemos dizer uma coisa já diferente entre os bereanos e os tessalonicenses. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres. Nós podemos trocar essa palavra pela seguinte expressão: eles tinham a mente aberta para ouvir, para aprender, mas eles tinham uma característica que todos aqui nessa noite precisam ter. Quando Paulo apresenta o sermão, as verdades dele, mostrando que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus prometido, desde o Pentateuco, pela escrita de Moisés, esses judeus da cidade de Bereia, que estavam primeiramente reunidos com Paulo na sinagoga, eles vão olhar na escritura, eles vão abrir a lei de Moisés e os profetas, para conferir se aquilo que Paulo está falando realmente é verdade. E eu pergunto a você, como é que você vive nesse mundo? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você toma decisão diariamente? Qual é o seu padrão do que é a verdade? Quem diz o que é verdade para vocês? Quem diz o que é verdade? É a imprensa que diz o que é verdade? Seus pais detêm toda a verdade? O seu curso de faculdade, a sua pós, o seu mestrado, doutorado, o PhD, é isso que mostra a verdade para você?
Como é que você sabe que você está vivendo corretamente diante de Deus? Como é que você sabe que Deus existe? Quem garante isso para você? Quem te disse que a maneira como você está vivendo é agradável a Deus? Você precisa ter convicção dessas coisas, porque senão você pode estar vivendo uma vida matrix, sendo enganado, ludibriado, presa fácil a homens muito mais inteligentes que você, que são treinados para enganar você, e treinados para comprar o que eles querem no tempo deles. Então, quando eu coloco vocês nessa situação, mais ou menos emparedando todos vocês, a minha saída para vocês nessa noite é a seguinte: a Bíblia diz o que é verdadeiro, ela é minha fonte, ela que me mostra. Não existe outro lugar que possa me dar mais segurança do que é a verdade em todos os assuntos do que a Escritura. Por mais que ela não é um livro de ciência, não é um livro de biologia, de química, física, mas ela tem princípios que norteiam, porque Deus não encerrou tudo na Escritura, porque senão teria que ter quantos volumes? Deus deixou também a ciência por aí, a matemática, a língua, que estão em outros livros, distribuídos na própria criação. Mas eu vos afirmo nessa noite, com toda a convicção, que a Bíblia diz, aponta, dá direção daquilo que é verdadeiro. Então, a partir do momento que a Bíblia diz o que é verdade, ela pode ser para você, em toda situação, uma régua segura, que fala tudo que é falso, tudo que é enganoso e mentiroso, porque tudo é feito baseado em padrões. A nossa hora aqui, para falar que são 18 horas e 54 minutos, você pode perguntar para mim, mas de onde você tirou esse padrão? Eu tirei esse padrão, porque tem uma convenção humana que lá na Inglaterra, em Londres, tem um meridiano de Greenwich, e que a partir desse meridiano você conta as horas para leste, hora para oeste, e você organiza, percebe? Tem um padrão, para dizer se essa hora é a verdade aqui ou não, mas isso é uma coisa na ciência. Então vamos ver o que nós podemos aqui aprender, a partir da vida de Paulo, do que Lucas registra no livro de Atos, sobre que a Bíblia diz o que é verdadeiro. Bereia é a segunda cidade mais importante, a segunda cidade em tamanho, em relação a Tessalônica, que é a primeira. Nessa cidade nós temos o culto ao imperador. Lembre-se, naquela época, você falar que Jesus é Senhor, e falar isso perto de uma legião romana, ou perto do soldado romano, é você correr perigo de morte, porque você estaria sendo infiel com os decretos do império, porque só tinha um Senhor no império, César, e também já sendo cultuado como uma divindade. Paulo chega em Bereia, fugindo de Tessalônica, onde queriam prender ele, e depois que ele prega, não sabemos quanto tempo, mas algumas semanas, alguns dias, ali na cidade de Bereia, ele de novo vai ter que fugir, porque aqueles judeus de Tessalônica vieram atrás dele em Bereia, e ele agora não foge por estrada, ele foge pelo mar, e ele vai até Atenas, percorrendo aproximadamente quase 500 quilômetros no mar. Ou seja, Paulo sempre vivia correndo dos inimigos do Evangelho, mas para cumprir a missão que Cristo tinha dado para ele. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa questão aqui, que Paulo ia aonde pregar? Ele ia na sinagoga. A partir do momento que você fala que tinha uma sinagoga na cidade, então no mínimo tinha 10 judeus ali, piedosos, ou que seguiam corretamente a lei de Moisés, e eles se reuniam. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, esses judeus, eles eram homens religiosos, todo sábado eles iam na sinagoga, uma espécie de igreja deles, eles
cantavam a Deus, eles ouviam a Torá, a lei de Moisés, eles tinham um lugar ali separado para as crianças, mas, mesmo sendo religiosos, presta atenção nisso, eles não eram espirituais. O homem corre um profundo risco, sendo religioso, mas não tendo vida espiritual verdadeira, e eu explico. Iam todo sábado, faziam orações, liam a Torá, liam os profetas, cumpriam suas obrigações dos dízimos, muitos deles iam até Jerusalém para comemorar as festas, mas eles não eram espirituais, eles não eram salvos, eles não tinham o perdão dos pecados, não possuíam real comunhão com Deus. Quantas pessoas que fazem muitas coisas que têm aparência de ter comunhão com Deus, mas é só uma religião, é algo que está só por fora. Por quê? Porque não teve transformação no coração, onde só o Evangelho chega. Você que me ouve, é religioso ou você é espiritual? Você cumpre todos aqueles padrões que algum líder religioso espera de você, ou você tem vida com Deus? Ou você é guiado pelo Espírito Santo, conforme a Escritura, ou você está sendo levado pela maré do mundo, que leva você de mal a pior para longe de Deus. E é interessante que, apesar de serem religiosos, de serem duros de coração, porque era eles que iam atrás de Paulo, para bater em Paulo, para prender Paulo. A Bíblia declara que Paulo amava eles com toda a sua vida. Olha o que Paulo diz sobre o amor dele pelos judeus. Acompanhe comigo, Romanos 9, 2, 3. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema é maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Ele não está falando da igreja. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Aí ele explica, que não é a igreja. Segundo a carne, ele amava aquele povo, amava os judeus. Ele fala, eles têm aliança, eles têm os patriarcas, ele tem as escrituras, eles têm as promessas, mas eles não têm Jesus. Se você é uma pessoa que está vivendo às vezes uma vida boa, religiosa, mas você não tem uma vida espiritual com Deus, então no fim você não é salvo, você não tem perdão de pecados, você está vivendo uma vida perigosa. Mas olhando ainda para esse amor comprometido de Paulo a pregar aos judeus, lembrando que o chamado de Paulo com Cristo não era pregar para judeus, porque ele é o apóstolo aos gentios, por isso que ele estava ali na Macedônia, no meio de gregos, próximo à próxima província que ele iria, Atenas, que era Acaia, mas ele pregava também para os seus patrícios, para os judeus. E você? E eu? Eu amo os brasileiros como Paulo amava os judeus? E como é que Paulo manifestava esse amor pelos judeus? Ele pregava o evangelho mesmo quando eles queriam bater nele. Eu tenho quase que plena certeza que ninguém está ameaçando bater em você por pregar o evangelho. Ainda não. Existe liberdade no Brasil, mas existe muito pouco amor em nós cristãos brasileiros com todos os outros brasileiros que não conhecem o evangelho de Jesus. E nisso nós somos culpados. E nisso nós não imitamos esse grande apóstolo que é Paulo. Nós temos dificuldade de falar de Jesus para o vizinho que mora do lado, que não vai gastar nada de gasolina.
A gente não fala de Cristo com aquelas pessoas que a gente vê todo dia na padaria ou no supermercado. A gente vive uma vida comum, normal, e aquelas pessoas estão sendo levadas pela maré do mundo, de pecado em pecado, em tristeza, agonia em agonia. Quantas delas até estão com pensamentos suicidas, e não tem uma palavra para elas de esperança, porque nós cristãos fechamos a boca, para sermos gentis, para não importunar, para sermos corteses e educados. Nós não cumprimos nosso chamado, como Paulo também fazia, pregar o Evangelho. O que aconteceria com o nosso país se todo crente começasse de verdade a pregar o Evangelho? Colocasse isso como uma prioridade para nós. Certamente o nosso país seria muito abençoado por isso. E lembre-se, isso não depende da igreja, isso não depende do curso de teologia, isso não depende de ninguém mandar você ir. A Escritura manda você ir e você pregar primeiro ao seu próprio país. Paulo então tinha essa vida corrida, mais perigosa, mas voltando um pouco ainda, se nós voltamos no capítulo 16, nós vamos lembrar que Paulo, quando chega em Filipos, a primeira cidade europeia a ouvir o Evangelho de Cristo, ele prega o Evangelho e lá não tinha sinagoga, ou seja, não tinha 10 judeus pelo menos piedosos. Ele vai então à beira do rio, e ali ele começa a pregar, e ali começa a ter toda uma situação, e depois ele vai expulsar o demônio de uma mulher endemoniada, e isso vai custar a liberdade dele, ele é preso. Depois tem tudo aquilo que acontece no capítulo 16, depois ele corre de Tessalônica, agora ele corre de Bereia. Então o que eu entendo na vida desse homem, que tem que ser um modelo para mim? Paulo é um homem cheio de coragem, Paulo é um homem que tem foco no que ele está fazendo, e ele tem uma convicção irreparável em viver para o Evangelho. E aqui eu puxo um pouco o sermão passado. Você precisa parar de viver para você. Você, por amor de Jesus, precisa viver para o Evangelho de Jesus. Porque senão pode ser que lá no final da vida você vai olhar para trás e você pode falar: desperdicei minha vida, desperdicei meu melhor tempo de saúde, desperdicei meu tempo, gastei dinheiro em tanta coisa, mas não investi no reino de Deus, e agora não tenho o que fazer, a não ser esperar aquele grande dia, quando eu vou olhar a face de Cristo e me envergonhar diante do meu Senhor, que morreu por mim na cruz. Olhe para Paulo: coragem, foco, intrepidez, convicção inabalável. Eu vou continuar vivendo para o Evangelho, não importa se querem me prender, não importa se querem me matar, eu tenho um chamado de Jesus. Prisão não parou Paulo, perseguição em Tessalônica não parou Paulo, outra perseguição em Bereia não parou Paulo. Ele vai para Atenas, lá o pessoal manda ele parar, ele começa a falar e manda parar, depois vai para outro lugar. Mas aí tem uma situação, então chega à conclusão que nada parava Paulo, quando ele estava fazendo o quê? Levando a palavra. Porque como é que as pessoas vão se converter se não ouvir o Evangelho e a palavra? Todo mundo precisa ouvir a palavra, desde as criancinhas até o ancião. E aí então nós temos que pensar: nada parava Paulo. O que tem parado você? O que é capaz de parar você no seu serviço a Cristo? O que tem acontecido? Por que a sua vida está parada no serviço? Deus te colocou para descansar? Cristo te chamou para ficar no banco de reserva? Será que o Espírito Santo abriu mão de você? Não, não e não. Mas então por quê? Por que estamos tão parados em relação à obra de Cristo?
a pregação do Evangelho, a fazer o bem, a perdoar quem faz mal para nós. O que tem parado você? Muitas vezes o que tem parado você está dentro de você, é o seu coração, porque lá dentro está o seu interesse, e o Espírito Santo não acha os interesses de Cristo, mas ele está lutando para pôr isso lá dentro, e ele não desiste. O que tem parado você? As dificuldades da vida. Eu mostrei as dificuldades de Paulo, não comparáveis à sua, à minha. O que tem parado você? O mundo tem tentado parar você, frear você, falar: não, você não precisa fazer isso tudo não, vai mais devagar, não vive tudo para Cristo não, vive só um pouco. O diabo quer parar você. Quando você busca o seu reino, quando você busca o seu reino, não o reino de Deus, então isso tem parado você. Pense nisso. Como encorajamento, eu quero lembrar aqui de um missionário britânico, que diz a história que ele lutou com um leão, e não morreu, tipo Davi. Um missionário britânico chamado David Livingstone, que entregou a vida dele, mesmo sendo uma pessoa bem instruída, bem informada, entregou a vida dele ao Evangelho, e ele então vai e abandona todos os confortos, todas as coisas boas que Londres tinha naquela época, século XIX, se eu não estou enganado, e ele vai para a África, e ele fica ali, e ele prega ali ele luta com leões, mas principalmente ele luta contra o pecado, ele luta contra demônios, ele luta contra todo aquele animismo que domina o continente africano. E esse homem, saibam vocês, igreja, quando ele morreu, os africanos não deixaram levar o coração dele, porque a Inglaterra queria o corpo de volta para prestar honraria nacional a ele, como herói, como pregador do Evangelho, mas os africanos falaram: não, leva o corpo, o coração fica. Tiraram o coração do corpo e enterraram na África, porque eles queriam dizer o seguinte para os ingleses: o coração dele sempre estava aqui, vai ficar sepultado aqui, e leva o corpo, e foi sepultado lá naquelas abadias lindas lá, provavelmente Westminster em Londres. E aí perguntaram uma vez para David Livingstone, perguntaram para ele: até onde você está disposto a ir por causa de Jesus? Até onde você vai por causa do Evangelho? Ele respondeu: estou disposto a ir a qualquer parte, sempre que for para frente. É isso que tem que estar no meu coração, no seu coração. O que você está disposto pelo Evangelho de Jesus? Deixe o seu coração um pouco de lado, e sempre vá naquilo que Deus chamar para ir para frente, para levar o reino, para levar o nome de Jesus, para levar a pregação das boas novas. Chegamos ao verso 11, então, onde Lucas diz que os de Bereia eram mais nobres. Como já falei, os mais nobres quer dizer, eles tinham a mente aberta. O que é mente aberta? Eles eram liberais. Mente aberta hoje é ser liberal, pode qualquer coisa, aceita tudo. Não! Mentes abertas aqui é o seguinte: eles estavam abertos para ouvir o que aquele homem estava falando, mas como eles eram nobres, eles conferiam se tudo que ele falava no sermão estava escrito na palavra. Como seria bom se todo crente não ficasse apenas naquilo que o pregador fala, e chegasse em casa e fosse pregar e conferir se tudo aquilo é verdade. Os crentes não se preocupam nem em pedir o sermão para o pregador, quase ninguém. Tinha um homem nessa igreja que quando eu pregava ele pedia os papéis, mas ele não está mais aqui, era já um homem de idade. Como que vocês vão poder conferir, né? Vocês não têm nenhum sermão para ler, né? Então tudo que eu falo vocês recebem como verdade, né?
Não tem que ser assim. E aqui, Deus está nos mostrando isso. Temos que ser como os bereanos, nobres no sentido de ter a mente aberta, mas conferir se está na palavra. Por isso que as igrejas facilmente são tomadas por falsos profetas, falsos pastores que enganam, e toma tudo delas, toma o dinheiro delas, toma o tempo delas, toma a vida delas, porque eles não conferem na Escritura se aquilo que aquele homem está pregando é a verdade. Eles tinham disposição para ouvir com sinceridade e a aprender o que é importante. Mas aí, eu estou aqui, levando a exposição da palavra, mas alguns de vocês estão com aqueles pensamentos típicos de quem não quer colocar fé no Evangelho, ou não quer pelo menos fazer como os bereanos, estudar e conferir, será que isso é verdade? Será que ele é um embusteiro? Será que ele quer me manipular? Mas aí na mente de alguns de vocês está assim, ó, eu acho que não é bem assim como ele está falando. O pastor, ele sempre exagera, não é tudo isso, não precisa tudo isso. Se isso é verdade, por que eu não escutei isso antes? Por que meus pais não falaram isso para mim? Tanto tempo, e eu não sabia disso. E aí faz você duvidar do que você ouve. Porque na verdade as pessoas pensam, no final, Deus é tão amor, que Ele vai levar todo mundo para o céu, porque o último pensamento é, o inferno não existe, e isso é mentira, Satanás, porque Jesus falou mais de inferno, do que de céu, nos evangelhos. Então, se você foi aí, tocado, que algum desses pensamentos está na sua mente, confira o que eu estou falando na Escritura, leia, estude. Como é que você pode ser nobre, como os bereanos, agora? Ouvindo, com atenção, tudo que é falado, concentrado, buscando tirar o proveito, concentrado nisso tudo, porque uma pessoa que está sendo um bereano, em ouvir o Evangelho, em examinar as Escrituras, vai ser difícil tirar ele para tomar água na hora do sermão, não vai ser difícil ele ir no banheiro, ele segura essa bexiga que Deus pôs trava, ele segura o número 2 que Deus também pôs trava, porque ele quer ouvir o Evangelho. Mas tem alguns às vezes que, na hora da pregação, é o intervalo número 1, intervalo número 2, como é que é bereano, como é que examina, aí volta, perdeu toda a sequência, já não, mas aquele sermão ficou meio confuso, é lógico que ficou repartido na sua cabeça, só vá ao banheiro e beber água, se você chegou naquela necessidade, fala, pastor, se não foi, vai acontecer, então vai, em nome de Jesus. Quer beber água? Bebe antes do culto, bebe depois do culto, porque ninguém aqui toma água de hora em hora, não toma. Como é que você sabe, pastor? Porque todo mundo tem sede, todo mundo aqui tem sede, e sede é sinal que você já está com falta de água. Você tem sede? Então você não bebe água todo o tempo que você precisa, pronto. Precisamos prestar atenção, ter focado, bereano, então seja bereano, fica focado, escuta. E como é que diz a Bíblia que eles receberam a mensagem? Olha o verso 11, diz aí, receberam a palavra com toda avidez, eles receberam com interesse, eles mostraram interesse enquanto eles ouviam, receberam com grande interesse. E então ele chega no ponto que ele fala, examinando as Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sermão de Paulo está aqui? Não. Mas eu posso falar uma coisa sobre o sermão sem ver ele. Era bíblico. Era expositivo. Por quê? Porque eles foram comparar os versículos, as citações do Antigo. Então eles escutaram a palavra.
O sermão de Paulo não foi blá, 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 e a minha história, e a minha experiência, e Deus fez comigo. Não! O sermão de Paulo foi, porque o Cristo, que é o Messias, convia padecer, como diz Isaías 53, e ele fez isso sem abrir a boca, ele citava a Escritura, e então os bereanos pegavam a Escritura e conferiam. Seja bereano, faça assim. Você sabe como que a gente precisa ouvir um sermão, estudar a palavra? Como se a gente fosse um investigador da polícia atrás de saber o que aconteceu. Pegar a digital, descobrir que o álibi é falso. Aquele delegado que está empenhado com a sua equipe de saber, temos que descobrir quem cometeu esse homicídio, isso é grave. E ele coloca ali a energia, a inteligência. E assim eu devo examinar a Escritura, como um promotor que está também em busca ali de defender a sociedade, e ele busca aquilo que chamamos em direito, processo penal, busca da verdade real. Você precisa chegar na Escritura lembrando, eu preciso aqui buscar a verdade. E pode ser que muitas vezes o pregador erre, mas você não pode errar. Você tem que ter convicção. Você tem que buscar conhecer a Escritura. Paulo não estava tentando fazer discípulos dele. Paulo estava tentando ali pregar o Evangelho para fazer discípulos de Jesus. Não de maneira arbitrária. Com certeza Paulo ficou feliz quando viu os bereanos conferindo nos manuscritos que eles tinham do Antigo Testamento, conferindo Isaías, conferindo Deuteronômio, vários textos que ele deve ter usado, porque ele viu que os bereanos estudavam cuidadosamente a palavra, porque se a palavra diz o que é verdade, eu tenho que estudar ela com cuidado, porque é ela que vai ser o quê? A luz para iluminar todo o meu caminho, em todas as decisões. Olhando para esse texto, a gente pode pensar em algumas características de como que foi esse exame deles. Vejam comigo, por favor. Quando ele diz que receberam a palavra com todo interesse, estou no verso 11, examinando as Escrituras. Então, primeira coisa, eram vários judeus, mas eu tenho que pensar então que uma primeira característica dessa investigação, desse exame, é que ele é algo pessoal, porque cada um daqueles judeus ouviram a palavra de Deus, assim como você ouve, hoje você ouve sermões, você ouve sermões e estudos em vídeos de YouTube, de pessoas que você nunca viu, mas se fala alguma coisa lá você pega, mas você não confere se aquilo é daquela maneira. Quando eu digo que o exame, ele tem uma característica primeira, pessoal, é que cada um que ouve um sermão, é responsável diante de Deus e para o seu próprio bem espiritual, para saber se aquilo é verdade ou é mentira. Volto a falar a vocês, quantas pessoas enganados, vivendo dentro de igrejas, por falsos pastores, que não querem o bem das ovelhas, mas querem a sua própria edificação pessoal. Mas um lugar que tem bereano, um pastor dele está desempregado, porque não fica, porque eles vão conferir, e não vai deixar ele ficar ali. Então, queridos, todo cristão, em tese, deveria ser capaz de realizar a interpretação privada de toda a pregação. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Moisés estava com os homens, e eles começaram, lá no Pentateuco, e eles começaram a profetizar. E quem que era o profeta? Era Moisés. E aí, Josué vira para Moisés e fala assim: Moisés, está todo mundo profetizando. Quer dizer, parece que ele estava querendo defender aquela função ali espiritual, aquele dom. Falou assim: Moisés,
poxa, as pessoas estão querendo tomar aquilo que Deus deu para você, tal. O que Moisés fala para Josué? Josué, quem dera todo Israel profetizasse. Fazendo analogia para hoje, quem dera cada crente que está aqui estudasse e lesse a Bíblia, buscasse comprar livros, igual os pregadores fazem. Que bênção! Como que essa igreja ia ficar forte espiritualmente? Como que nós dominaríamos as verdades de Deus e falaríamos para as pessoas? Como nós seríamos mais amorosos, mais gentis, mais perdoadores? Mas às vezes a gente fica esperando o que um pregador preparou a semana inteira, para mim poder ali receber dele com quase 1 hora, mas não pode passar porque também dá comichão, e aí eu tenho que ficar com aquilo ali, para mim ficar a semana inteira comendo aquilo, um pão, né? Não é o pão de cada dia, é o pão de domingo para todo dia. Eu não digo amém, eu digo misericórdia. Vocês entendem, igreja, o que Deus está chamando nós para sermos? Bereanos, que nós vamos lá e buscamos. O estudo da palavra não é monopólio de pregador, pastor, seja quem for, que líder que é. Lembre-se que na reforma protestante, a grande virada da situação e o grande embate entre os reformados e a igreja católica, é porque a igreja católica deixava a Bíblia longe do povo, só na mão do clero. E o que os reformadores fizeram? Começaram a traduzir do latim da época, e foram estudar os originais grego e hebraico, e trouxeram para o alemão, e trouxeram para o inglês. Quantas famílias morreram? Pais morreram na Inglaterra, antes da reforma, porque ousaram a começar a ensinar os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso para os seus filhos, em inglês, e eles foram presos, e eles foram mortos, por causa disso. E hoje a gente tem a palavra, tem Ara, Almeida 21, tem NAA, tem comentário, e a gente não usa, e eles pagaram com a sua própria vida para poder semear a palavra na língua deles. Primeira característica, o exame é pessoal, você é responsável, não fica esperando só pelo pastor não, o pastor está aqui para te ajudar, o pastor está aqui para te auxiliar, para tirar uma dúvida, para falar vai por aqui, para falar compra esse livro, para falar faz esse curso, estou com você, mas é você. Todo mundo tem o Espírito de Deus, não é só o pastor, não é só o pregador. Segunda coisa, que dia que reunir na sinagoga? Sábado. Mas esses bereanos não. Se você olhar o texto com calma, você vai ler, examinando a escritura todos os dias. Eles não ficaram só no costume antigo de ir só no sábado. Ele falou, Paulo, é o seguinte, vai demorar muito sábado, tem a casa do irmão, vamos reunir lá, ou vamos tentar uma liberação aqui com o chefe da sinagoga, para a gente reunir aqui. Eles estudavam com Paulo, todos os dias, e eu preciso entender como que Paulo, para fazer isso, porque eu estou lutando, para vocês estarem no domingo e na quinta, e eu estou lutando, eu não tenho muita carne no corpo, mas o meu osso é duro. Eu quero falar para vocês que eu vou continuar, vou perseverar, amém, igreja? Vem no culto de quinta, fala amém, mas vem no culto de quinta, para você receber mais. Eles estudavam todos os dias, eles ficaram só com um dia só, eles tinham interesse. Universitário vai quantas vezes estudar na faculdade ou fazer, tem uns online agora, esquece online, que vai para a faculdade. Não estou querendo desmerecer, tá? Vamos pegar aqui, que vai ficar bem a ilustração, que vai... Quantas vezes vai para a faculdade? 5. Os filhos nossos vai para a escola quantas vezes? 5. Os nossos filhos e os universitários vão 5 vezes por semana ficar horas estudando coisas importantes para a vida.
e nós ficamos só num domingo à noite e numa quinta para estudar verdades eternas, que além de me ensinar a viver melhor essa vida, me dá eternidade, misericórdia. Com todo amor e respeito a todas as matérias, eu gosto de todas elas, menos inglês que não aprendi, mas vou aprender, pode deixar. Eu gosto de todas as matérias, com todo respeito a todas elas, física, matemática, química, biologia, literatura, tudo. Nada disso é mais importante que a palavra de Deus, porque a matemática não salva, a biologia não salva, instrui, ajuda. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus mostra Jesus para as pessoas, a palavra de Deus mostra como você viver a sua vida de maneira agradável a Deus. Nós pais temos que nos arrepender desse pecado nessa noite. Os nossos filhos vão para escolas muitas vezes pagas e caras, e nós poderíamos de graça ensinar nossos filhos todos os dias, 7 vezes por semana. Deus tem misericórdia de nós, porque uma criança judaica com 6, 7 anos já decorava às vezes o Torá. E eu não vou falar que tem que saber o Salmo 119, só o 19, que fala da palavra também já estaria bom. O pastor está emocionado. Não estou emocionado. É porque eu tenho convicção que a palavra faz tudo. Porque eu concordo com Lutero, quando perguntaram para ele: Lutero, como é que você fez tudo isso? Ele falou: eu não fiz nada, a palavra fez tudo, eu só preguei, eu só traduzi, eu só levei para o povo, a palavra fez tudo, porque o Espírito Santo age na palavra. Como é que o Espírito Santo vai agir na vida de muitos aqui, que não tem palavra, não tem a espada, ou se tem é um canivete cego, que não corta nada, espiritualmente. Terceira característica: o exame tem que ser feito com cuidado, sem pressa, sem emoção. Gente, emoção é uma bênção. Eu choro, que até quando eu estou dando risada, muito risada, igual a minha saudosa mãe, ela chorava quando ria, eu sou igual ela, eu começo a dar risada, eu começo a chorar, eu choro. Mas quando a gente vai para as coisas de Deus para estudar, Deus deu a razão, intelecto, tem que ficar ali, parado, lendo, estudando. Por isso que muitas pessoas, de maneira emocional, quando você fala de Jesus perto do Evangelho, rapidamente elas falam: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, mas elas fazem isso no domingo à noite, com 15 dias, foi embora, não existe nada. E pior, muitos de vocês falam que essas pessoas são desviadas. Não façam isso, porque você está dando falsa esperança a essa pessoa, como se ela pudesse simplesmente voltar, reconciliar, ela está bem. Não, essa pessoa nunca se converteu, porque a pessoa que se converte, mediante a pregação da palavra e o poder do Espírito Santo, ela não conhece a melhor coisa do universo e abandona com 15 dias, isso é uma loucura, isso não é verdade. Isso não é verdade. Existem muitas conversões psicológicas, baseadas na emoção. Aí o pregador fala: seu casamento vai melhorar, seus filhos vão passar no vestibular, você vai ter um carro novo, você vai ter isso. As pessoas: eu quero. Não, você vai ter um Salvador cruento, que morreu na cruz, para perdoar os seus pecados, seu malvado, seu pecador. Esse é o Evangelho. Então a gente precisa não ser guiado pelas emoções para tomar decisões. Eu tenho que ser baseado por convicção. Emoção não serve para afirmar convicção. É oração, é o estudo da palavra, argumento, razão. Em quarto ponto do exame, qual é a fonte? Onde que eu vou buscar? Onde que eu vou fazer esse exame? Qual a minha base? Palavra. Onde você tem buscado respostas para a sua vida? Os bereanos buscaram ali, na própria palavra, resposta para os sermões. Onde você tem buscado as coisas para a sua vida? Fala para mim. Quem é que te falou? Quem é que te falou como que vive casamento?
O mundo fala que já não é mais só homem e mulher, é homem e mulher, mas qualquer coisa que a pessoa queira ser. Isso está certo ou está errado? Isso é verdade ou é mentira? Vocês que estão aqui, vocês vieram de Adão ou de um chimpanzé? Fala para mim. Você tem que ter convicção. Ou você veio do macaco, defende isso. Segue Darwin. Agora, se você tem convicção que você veio de Adão e foi criado por Deus, e que tudo veio de Adão, então tenha convicção disso, na palavra. Como fazer negócios? A Escritura mostra como fazer negócio. Você sabia que a Escritura mostra o que acontece com o especulador? As pessoas ficam especulando para ganhar dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. Onde está? Depois me procura que a gente toma um café e estuda sobre isso. Eu te mostro. Como é que você cultiva a amizade? A Bíblia mostra. O que é família? O que é família? Aonde que está? Está com a psicologia? É a sociologia? É a filosofia? Aonde que está? Cadê a verdade sobre família? Está na Escritura. Casamento? Está na Escritura. Como que cria filhos? Escritura. Ela é a fonte. Todas as verdades fluem dela. E aqui está o centro dessa mensagem. A Escritura tem que ser a fonte de tudo aquilo que eu vou decidir, porque é ela que mostra a verdade. Vamos lá, as mulheres vão gostar do que eu vou falar agora. Como é que o marido deve amar a esposa? Conforme Cristo amou a igreja. Está lá, vai estudar o resto. Como é que a esposa se comporta com o marido? Com respeito, com auxílio, com submissão. Está na Escritura. Por que você existe? Você é o acaso? Você é uma coincidência de duas células que se encontraram sem querer? Ou existe um propósito para você existir? Deus existe? Como é que você mostra que Deus existe? Como é que eu posso falar para a pessoa, Deus existe, lendo a Bíblia para ela? É a Bíblia que me fala, Deus existe, Cristo existe, o Espírito Santo existe. Eu não posso ver, eu não posso tocar, mas eu posso crer. Isso também tudo avaliado com intelecto. Mas tem algo que o Espírito Santo que faz, que é gerar essa confiança só vem do Espírito. Então, pense comigo, o que sobrou de importante na sua vida que você tem que decidir? Qual é a sua fonte? Palavra. Quem tem que fazer a sua cabeça? A palavra. Quem domina a sua agenda? A palavra. Quem diz como você deve viver? A palavra. A palavra. A palavra é a base de tudo, porque ela se garante, ela tem autoridade, ela é infalível, ela é eterna. A palavra se encarnou em Cristo Jesus, Ele veio aqui. E no verso 12, a palavra leva para onde? O que o verso 12 nos diz? Onde que a palavra nos leva? Escute isso. Toda a verdade é a verdade de Deus. Toda a verdade é a verdade de Deus. Agostinho disse isso. E então, quando esses judeus, quando essas mulheres gregas, elas examinam o sermão de Paulo, o que acontece com elas? Muitas pessoas se convertem. Então me diz, como é que foi que aconteceu a conversão delas? Pela palavra. Elas tiveram certeza do que Paulo estava dizendo. Não era mais um falso profeta passando por Bereia, mas era um pregador da palavra de Deus. E eles conferiram, e eles viram que tudo estava na palavra. Então eles abandonam o judaísmo, a religião que eles estavam, e abraçam a verdadeira fé em Cristo Jesus. Percebe então? Olha aqui para mim, você que está querendo conhecer a Deus. O que mudou a vida dessas mulheres gregas, de homens gregos também, judeus que estavam aqui ouvindo Paulo? O que mudou a vida deles? Eles levaram a sério o que eles estavam ouvindo, eles tiveram interesse e pensaram, e se eu estiver errado? E se eu estiver errado aqui onde eu estou?
Eles tiveram pelo menos a dúvida e falar: eu vou buscar então, eu vou querer aprender. E então eles se converteram. O milagre de Deus aconteceu na vida deles. E aqui eu encerro dizendo que quando você entende a palavra, você começa entendendo que você é um pecador, você é uma pecadora, você necessita do perdão de Deus por meio de Jesus. Todo homem vive uma existência carente de amor, que vive buscando em relacionamentos humanos, posse de coisas, status e muitas outras experiências malucas, aquilo que só pode encontrar no amor paternal de Deus. Essa procura só acaba dessas almas cansadas, desiludidas, quando encontram Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus criou o homem e a mulher, o que passar disso é engano. Me escute aqui, adolescentes, jovens, Deus criou homem e mulher, o que passar disso, engano. Mas tem uma pessoa que pensa diferente, vamos conversar com ela, vamos tomar um café com ela, vamos tratar ela com amor, mas vamos expor a Escritura para ela, mas tratando ela com gentileza, sem aspereza, mas vamos tentar convencê-la, expondo a Escritura como o Paulo expunha, mas lembrando que é o Espírito que vai mostrar o pecado, não é o homem que faz isso. E o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você está em Jesus Cristo hoje, é por causa daquilo que chegou até você por meio da Escritura, a pregação do Evangelho, e você me ouve, e você ainda está em dúvida, eu recomendo, eu exorto, eu te peço, por amor a Deus, que você busque nas Escrituras, para que você possa encontrar o perdão e o amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz tudo o que é verdadeiro.